carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E no versículo 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas qual é a mensagem de Gálatas que impactou tanto Lutero, depois Calvino, como vamos ver no próximo sábado, e tantos outros reformadores, e que acompanhou a história da igreja? É uma doutrina que é considerada essencial e que, infelizmente, hoje ela está sendo esquecida, está sendo relegada a segundo plano, em algumas situações até mesmo desprezada. Que doutrina é essa? A justificação pela fé e não pelas obras. Por que essa doutrina ela é importante? Paulo aqui, toda a carta ele vai explicando, mas aqui no capítulo 5, ele diz aqui, logo no primeiro versículo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão é essa da qual ele está falando? Durante toda a carta, ele vai falar da servidão, do jugo, da escravidão, da lei. Só que isso traz uma dúvida. Paulo chega a dizer, lá no capítulo 3, maldito aquele que está debaixo da lei. E vem uma dúvida. Isso significa, então, que a lei, ela não seja algo bom? E o próprio apóstolo Paulo diz, de modo algum, porque a lei, ela é santa. Então, qual é o problema? As pessoas quererem entender a lei de maneira mecânica. Quando Jesus interpelou aquele mancebo de qualidade, a resposta de Jesus, na verdade, foi irônica. É bem interessante, muitas passagens dos evangelhos em que não percebemos, às vezes, a ironia do Senhor Jesus. Porque aquele mancebo pergunta, mestre, o que farei para ter a vida eterna? Ele estava interessado em saber o que ele precisava fazer. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus sempre respondia com uma outra pergunta. Conhece os mandamentos? Aquele mancebo, sim, eu observo desde a minha mocidade. E aí Jesus disse, então faze isto e viverás. Só que aquele mancebo percebeu que aquilo não era suficiente. E é por isso que Jesus disse, olha, vai, vende tudo que tens e depois segue-me. Aquilo era um teste. O seguir a Jesus é um passo além. O se desprender dos bens materiais é o de menos. O passo que Jesus estava sugerindo é, vem, segue-me. Ele observava os mandamentos desde a mocidade, mas ele mesmo caiu em si e percebeu que a primeira resposta de Jesus era irônica. Vai então e faz isso. O grande problema dele era, o que eu tenho que fazer? E a resposta de Jesus é, em quem você precisa crer. Paulo chega a dizer, maldito aquele que está debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei, do jugo da lei? É você entender que basta fazer algo e você está salvo. Basta eu vir ao culto, estou salvo. Não. Você vem ao culto e às vezes o seu coração sequer estar aqui. Basta eu orar e às vezes a sua oração é vazia. Repetições vãs, como o Senhor Jesus disse. Isso significa que é ruim orar? Não. Mas a minha oração, eu estou derramando o meu coração
ou estou orando mecanicamente? O que Paulo quer dizer aqui é justamente isso. Nós fomos chamados à liberdade, só que isso não pode ser confundido, que é exatamente o que muitos estão fazendo, com libertinagem. Existe um teólogo que ele usa uma expressão que eu acho bem interessante. A nossa liberdade é uma liberdade libertada, porque ela é libertada em Jesus Cristo. E aquilo que Paulo salienta e que Lutero, Calvino e outros reformadores ressaltaram, resgatando: eu não faço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, porque eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu faço. Essa é a ordem correta. Se você pensa que vai fazer alguma coisa para ser salvo, é o que Paulo diz aqui no versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quantos de nós pensamos dessa maneira? Basta fazer alguma coisa e eu estou salvo. Não. Se eu jejuar, eu serei salvo. Não. Porque eu sou salvo, eu jejuo. Porque eu sou salvo, eu oro. Porque eu sou salvo, eu adoro. Porque eu sou salvo, eu glorifico. Porque eu sou salvo, eu adoro ao Deus que me criou. No versículo 6, ele diz o exemplo da circuncisão. Mas qualquer item da lei do Antigo Testamento poderia servir aqui. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. E aí no versículo 7, Paulo faz uma pergunta incômoda. E essa pergunta, ela pode ser feita para qualquer um de nós. Seja aqui no púlpito ou aí. Todos nós somos confrontados com essa pergunta. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Obedecer é guardar a lei? Não. O que o apóstolo Paulo diz? Guardar a lei, você está sendo coagido, você está se sentindo obrigado. Se eu me sinto obrigado, eu não compreendi ainda o alcance da graça de Deus. Eu não compreendi a salvação em Jesus Cristo. No versículo 11, eu porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Quantos e quantos pensam assim? Basta eu participar da ceia e eu estou em comunhão. Não. Porque eu estou em comunhão, eu participo da ceia. Porque eu sou salvo, eu participo da ceia. Porque eu estou em comunhão, eu venho louvar a Deus, eu venho agradecer a Deus. Eu sempre saliento isso, que nós precisamos compreender que o nosso serviço cristão, ele é, acima de tudo, agradecimento. Nós precisamos nos libertar desse conceito. Eu vou porque eu sou obrigado, ou porque eu estou me obrigando. Eu vou porque se o pastor não me ver, vai ficar ruim. Eu tenho que entender que eu vou primeiramente para adorar a Deus em agradecimento. Quando essa palavra agradecimento estiver acima de todas as coisas, aí eu vou para o versículo 14. Todos aqueles que me perguntam, qual é a tradução da Bíblia que eu mais gosto, eu sempre digo que para estudar eu sempre gostei mais da Almeida atualizada. Mas eu costumo dizer que em alguns versículos, porque na verdade nós temos que analisar versículo por versículo, alguns versículos, sim, a corrigida está melhor. Embora a corrigida tenha sido escolhida pela Assembleia de Deus e também pela Batista, São as duas denominações que elegeram a Almeida corrigida como uma Bíblia
litúrgica, uma Bíblia de culto. A Almeida atualizada, ela no geral é melhor, mas nesse versículo a corrigida está melhor traduzida, porque ela diz exatamente isso. Porque toda a lei se cumpre numa palavra. Outras traduções colocam num preceito. Não é preceito, é palavra. Toda a lei se resume, se cumpre numa palavra. E qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Costuma-se dizer que todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, se é que pode haver dúvida, o crivo é o amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a lei se cumpre numa palavra. Não é preceito, é mais do que mandamento, é a palavra de Deus. E como Lutero gostava de salientar, a palavra de Deus inclui promessa. Deus tem promessa para cada um de nós. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te abençoo. Por que você não me adora? Por que você não é grato a mim? Essa é a palavra. Palavra de salvação, palavra de promessa, palavra de bênção. Mas Deus é um Pai amoroso que não nos deixa sem saber nossas responsabilidades. O apóstolo Paulo deixa bem claro: a lei, ela não deixou de ter a sua validade, mas nós primeiro somos salvos e depois nós guardamos os mandamentos como sinal de agradecimento a Deus. E quando pelo Espírito Santo nós compreendemos plenamente que é o melhor para nós. Porque Deus não nos pede nada que seja absurdo. Você verá o ser humano muitas vezes pedindo coisas absurdas, coisas sem sentido, mas tudo aquilo que Deus nos pede é para o nosso bem e é o melhor. Por isso, toda a lei se cumpre numa só palavra. E sempre vem essa pergunta: quantos mandamentos existem na Bíblia? Só no Pentateuco, a contagem dos judeus, 613. Porque eles costumam dizer, todo o restante do Antigo Testamento sempre vai remeter ao Pentateuco. Então, mesmo alguma palavra dos profetas ou salmos que seja, sempre vai remeter a algum mandamento do Pentateuco. Os 10 mandamentos, uma das interpretações é que os 10 mandamentos seriam uma síntese de tudo que nós encontramos no Pentateuco. É uma interpretação. Outros profetas, como Miqueias, vão resumir mais ainda. Tem profeta que resume para 5, 4, Miqueias resume em 3. E o Senhor Jesus, aproveitando que a tradição judaica nos fala de 2 tábuas da lei, numa tendo mandamentos do relacionamento do homem com Deus, e na outra tábua, o relacionamento do homem com o seu próximo, ele aproveitou então um mandamento para resumir cada uma dessas tábuas. Resumo da primeira tábua, que fala do nosso relacionamento com Deus. Pegou Deuteronômio 6,5. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro, resumindo a primeira tábua da lei. E o interessante é que no hebraico está assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu tudo. Todo o teu ser deve estar envolvido na adoração a Deus. Porque eu sou obrigado? Não, porque eu sou grato por um Deus que ofereceu o seu próprio Filho por mim. Não houve maior demonstração de amor do que essa. O que o Senhor pede de ti, eu gosto muito dessa passagem do Deuteronômio, o que o Senhor pede de ti, senão que o adores. E o outro mandamento que Jesus aproveita para resumir a segunda tábua da lei,
o nosso relacionamento com o próximo, ele pega de Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Uma pessoa, naturalmente, a não ser em casos especiais, ela se ama, ela se valoriza. O que Jesus está dizendo é: lembra-te de não fazer ao outro aquilo que não gostariam que fizesse com você. A lei de ouro, lá em Mateus. Portanto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que para aqueles que às vezes estão até desprezando a si próprios, Jesus está dizendo: você precisa também se amar. Por quê? Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Pela manhã falamos de vários motivos pelos quais não pode haver ídolo, não pode haver imagem. Uma delas, não pode haver imagem nem mesmo do Deus verdadeiro, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós devemos nos amar e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de toda a lei. Quando eu consigo compreender isso, naturalmente eu vou cumprir os mandamentos de Deus. Não agora por obrigação, não agora por constrangimento, mas porque eu compreendo a extensão do amor de Deus. Como o apóstolo Paulo vai falar em outra carta, entender a largura, a profundidade do amor de Deus. Que nós possamos compreender essa liberdade com que Cristo nos comprou. Nós somos livres, mas a nossa liberdade não pode ser usada para dar ocasião à carne. Quando nós vemos lá no livro do Êxodo, qual é o grande tema do Êxodo? É a libertação do Egito, a saída do Egito, o momento em que eles são libertos da escravidão. Mas quando nós analisamos o livro do Êxodo, o relato da saída do Egito termina lá no capítulo 14, antes de chegar na metade do livro. Todo o restante se preocupa em falar do tabernáculo. Primeiro dando a lei e depois o tabernáculo. Qual é a proposta? Não adianta ser libertado fisicamente se a sua alma também não estiver libertada. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, o povo tinha que entender que eles estavam sendo libertados para adorar a Deus. Por isso, todo o detalhe do tabernáculo, de como ele tem que ser construído, porque Deus quer detalhadamente falar para você: me adore em espírito e em verdade, me adore com toda a sua força. Aí vem o episódio do bezerro de ouro. Como o apóstolo Paulo diz aqui: corrias bem. O que impediu? Mas vamos refazer a aliança. E depois que refazem a aliança, lá no capítulo 34, o livro do Êxodo volta a narrar, palavra por palavra, tudo o que tinha que ser feito no tabernáculo. Por que essa repetição? Para que você lembre de onde você parou, lembra-te de onde caíste, mas não cometerás o mesmo erro. Continua adorando a Deus. Vamos voltar de onde estava parando, mas você precisa recordar. Então vamos falar tudo novamente, o que é preciso para o tabernáculo. Nós precisamos adorar a Deus, mas repito, não porque nós somos obrigados, mas porque nós somos gratos. Um culto de gratidão, ações de graça. Nós temos o hábito de, quando nós ganhamos uma bênção, nós temos um culto de ação de graças. É algo bom, mas na verdade, toda a minha vida deve ser um culto de ação de graças. Se eu levanto, eu já agradeço a Deus, porque quantos não conseguiram levantar? Se eu venho ao culto, eu agradeço a Deus, porque quantos queriam e não puderam estar aqui. Então, na verdade, eu não preciso de algo específico para agradecer a Deus, mas
todo momento, a todo instante, eu devo agradecer a Deus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Tomarei o cálice da salvação. É o Antigo Testamento, mas já está antevendo. O que é tomar o cálice da salvação? Eu já aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E nenhum outro há salvação. E foi isso que o apóstolo Paulo nos disse. E foi essa mensagem que foi resgatada pela reforma. E que às vezes estamos deixando de lado. A doutrina da justificação pela fé. Não somos salvos por obra alguma. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé. A fé salvífica, aquela fé em que nós dizemos: Senhor, Tu és o meu Salvador, eu me entrego a Ti, e agora eu produzo os frutos do Espírito. E é na sequência do capítulo 5 é o que vai ser dito. Nós, uma vez salvos, vamos produzir fruto do Espírito. Paulo evita falar de obra da lei. Não é mais obra da lei, é fruto do Espírito. Tudo aquilo que já estava prescrito no Antigo Testamento deixou de ser uma lei, obra da lei. Mas a mesma coisa agora é fruto do Espírito. O Espírito Santo coloca no teu coração: não vou matar, porque agora eu entendo por que eu não posso matar. Não vou roubar, porque agora eu entendo por que eu não posso roubar. Porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito mais importante do que dizer o que eu devo e o que não devo fazer. Essa é a grande mensagem de Gálatas.